capítulo 8. Hoje vou começar falando de Lázaro, que nós estamos no subtítulo Letargia, Catalepsia, Mortes Aparentes, pergunta 422. Então, Jesus, em Betânia, quem nos traz essa passagem foi João Evangelista, e conta que Jesus estava junto ao povo e é chamado para socorrer Lázaro, que estava para toda a população ali já morto, né, fisicamente, desencarnado, e pede a ajuda de Jesus para que houvesse ali uma interferência do Pai, porque eles já conheciam toda a força e espiritualidade de Jesus e pedem sua intervenção. Todos acreditavam que ali estava Lázaro sem condições de recuperação, já sem vida. E Jesus, ao se aproximar de Lázaro, profere algumas palavras de força e esperança, que agora não lembro exatamente as palavras que Jesus coloca a Lázaro, e ele retorna a sua energia, retorna a sua vitalidade e volta ao que o povo na época entenderia que seria uma ressurreição, que ele havia ressuscitado, né? Então nós vamos entender essa passagem de Jesus, onde todos os milagres, que para nós ainda existem muitos milagres até hoje, pelo nosso desconhecimento da verdade e da ciência. Nós sabemos que tudo que nós estudamos, toda a energia, todo o estudo kardecista, a nossa compreensão na espiritualidade é baseada no estudo científico e na decodificação, na tentativa de decodificação da interpretação que Kardec nos auxiliou a trazer aqui para a nossa era, mas onde tudo tem uma explicação científica que nós ainda, muitas delas, não conseguimos interpretar. Naquela época também não conseguíamos, e Jesus, segundo a passagem, até coloca o termo de morte no sentido de que aqueles que não acreditavam na vida, que não poderiam temer a morte, então ele também naquela época não pode esclarecer tudo em todos os seus milagres. Jesus não podia explicar naquele momento o que estava fazendo, o que estava acontecendo, porque as pessoas não conseguiriam entender. Justamente os milagres aparentes serviam para que trouxesse à população, existe até um motivo para isso, que todos os feitos da força crística, eles trouxessem um espanto à população, no sentido de que a população não estava preparada ainda para entender o que estava acontecendo e que havia algo muito além da compreensão da humanidade naquele momento, muito além do que eles poderiam compreender. Então, Jesus promove estas ações energéticas ali naquele momento, sem explicações, colocando somente a força divina como feito, como a alavanca para que tudo aquilo ocorresse. Lázaro desperta, todos clamam a Jesus a sua luz, a sua força, e nós vamos entender o que aconteceu. Nós temos a catalepsia, a letargia, que são condições físicas, aparentes, que assemelham o estado orgânico à morte física. A pessoa não respira, o indivíduo ele tem as funções paralisadas, muitas vezes sem nenhuma reação a estímulos, onde seu cérebro permanece em funcionamento e existe aquela morte aparente, né? O coração para,
há uma falência ali aparente dos órgãos, e nós já vimos isso na área científica, na área médica, essa situação acontecer. Nós vemos atualmente, quando ocorrem esses casos, as pessoas muitas vezes sendo amparadas por equipamentos hospitalares para que haja a continuidade ali, a tentativa de continuidade ou retomada da vida, da retomada da consciência do indivíduo. Vamos voltar a Jesus. O que aconteceu naquele momento? Lázaro estava num processo de letargia. Letargia é um processo mais profundo do que a catalepsia. Na letargia existe praticamente a noção de que aquele corpo não tem mais nenhuma condição de funcionamento ou de vida. E, ao despertar, Lázaro, o povo, a multidão, entende que aquilo era mais um milagre de Jesus e que o que o Pai realiza naquele momento. Jesus, com seu magnetismo e força de amor, com a expansão espiritual da centelha sagrada que ele traz, com essa centelha praticamente expandida, né? Um perispírito ali totalmente sutil, num corpo materializado, mas com uma energia capaz de toda a transformação e de toda a mudança energética. Jesus era capaz, pelo pensamento, de mudar as frequências energéticas, manusear as energias, manipular as forças magnéticas com os objetivos e propósitos específicos à cura e ao bem. Jesus estende a mão a Lázaro, emana a irradiação através do seu pensamento, emana a irradiação, levando ao irmão fluido vital que imediatamente é retido pelos seus centros de força e leva à estimulação da energia vital a Lázaro, trazendo o funcionamento do organismo de Lázaro novamente. Os cordões fluídicos do espírito de Lázaro e do corpo físico de Lázaro ainda estavam conectados. Se houvesse o rompimento destes fios, se Lázaro já tivesse desencarnado, não seria possível a volta de Lázaro à consciência. Então, o que Jesus fez foi trazer novamente uma bateria de fluido vital a Lázaro, estimulando os seus centros de força, estimulando o seu mental, para que houvesse a sintonia da força espiritual de Lázaro ao magnetismo animal que Jesus projetava sobre ele. O magnetismo da maior pureza, da maior suavidade, mas basicamente o fluido animal para que houvesse o tratamento físico de Lázaro. Muitas pessoas relatam que estavam adoecidas ou perderam a consciência, estavam em estado de coma e voltam à consciência e voltam à vida física. Muitos desses irmãos relatam essas visões que ocorrem nestes momentos, e muitos deles relatam até as visões de cenas muito rápidas da vida terrena. Muitos falam, quando a pessoa desencarna, ela passa por um túnel, né? Muitos falam sobre isso. Na verdade, não é um túnel, acho que já falamos aqui sobre isso. Quando nós expandimos demais o nosso espírito, que estamos sendo direcionados ao desencarne, que os mentores ao nosso lado já sabem aquilo que nós vamos passar na sequência, que é o desligamento dos fluidos que nos ligam do corpo ao espírito, é projetado para nós os momentos mais importantes da nossa vida encarnada. Nós temos ali, vamos dizer, uma apresentação, um resumo rápido dos momentos mais fortes do nosso encarno. Então, provavelmente, a ligação com os filhos, com os parentes, com a vida profissional, aquilo que mais representou espiritualmente, claro que não fisicamente, materialmente, os nossos valores materiais não contam nessa hora,
somente aquilo que representa o espírito, algo importante que realmente simbolizou o nosso encarne. A espiritualidade permite que a nossa consciência espiritual se aflore no momento do desencarne para que as impressões benéficas, importantes da nossa vida encarnatória, sejam ali trazidas. Muitos chegam até a relatar este momento, mas ainda não estão desencarnados totalmente, e muitos voltam à condição de vida, mas esses irmãos não chegaram a desencarnar. Houve uma expansão tão grande espiritual, um quase desencarne, mas os cordões ainda estavam ligados, esses cordões fluídicos ainda estavam ligados ao corpo. Por isso que as pessoas falam, eu morri e voltei. Na verdade, elas não morreram, elas tiveram a percepção do começo desta ida do espírito ao rompimento com os fluidos físicos. Por algum motivo, por alguma necessidade de consciência espiritual, esses irmãos passam por essa experiência e, claro, certamente, ao voltarem à condição física, imagine a consciência espiritual que desperta nestes irmãos ao eles sentirem que quase desencarnaram e retornaram à saúde, à vida, à consciência, com esta visão do que o espírito recebe no momento em que ele realmente abandona o corpo e tem à sua frente a valorização daquilo que o espírito recebe nesta vida e nesta passagem. Então, muitos falam num túnel, porque as impressões vêm muito rápidas e a pessoa acha que ela está andando por aquele percurso de imagens. Mas, na verdade, é a lembrança do espírito projetada ao próprio espírito. É uma expansão do que ele viveu a ele próprio, uma consciência que nem é exterior, é a própria consciência do espírito no momento que ele desencarna. Muitos relatam esta experiência e a volta à vida. Na verdade, nenhum deles desencarnou. Quando há o rompimento, não há volta. Quando os fios fluídicos realmente rompem do corpo físico ao corpo espiritual, não há como voltar. Então, a passagem de Lázaro, que na época foi tida como um milagre, e muitos ainda hoje a entendem ainda como um milagre, através de Kardec nós temos a explicação científica do que ocorreu naquele momento, assim como todos os chamados milagres do Pai aqui enquanto esteve na Terra. Tá bom? Então, essa parte da letargia e da catalepsia. O que ocorre nesse momento? O funcionamento cerebral permanece, as funções, hoje a ciência já tem condição de entender tudo isso, mas imaginem, há 100 anos, 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, como as pessoas podiam interpretar isso? Pessoas que morriam e voltavam, pessoas que chegaram a desencarnar e retornaram à vida. Tá bom? Então, porque o Espiritismo nos leva à reflexão, né, neste ponto, sobre a eutanásia. Quando nós estamos ali somente com o funcionamento físico, estamos com todos aqueles aparelhamentos ali de auxílio hospitalar, e na nossa visão, que o nosso irmão não sofra, muitos são a favor da eutanásia, né? No entanto, o Espiritismo nos ensina que enquanto há ali alguma forma de vida, alguma forma de organismo ainda em funcionamento, o espírito ainda se acha ligado a esse corpo e ainda num aprendizado necessário a esse período. Então, tudo que ocorre conosco tem um propósito de esclarecimento espiritual. Neste momento em que Lázaro estava ali, aparentemente morto fisicamente, no momento em que os irmãos estão nos hospitais, ali nos maquinários, na UTI, ou estão em estado de coma, o que a espiritualidade nos explica é que seu espírito está completamente ativo
nosso espírito nunca morre. Nosso espírito tem consciência permanente, a não ser em estados de retorno espiritual, vamos dizer assim, de primitividade, de desorganização espiritual tão grande. Então, existem em algumas faixas espirituais muito densas uma certa inconsciência espiritual, temporária, pela condição de sofrimento em camadas muito densas da espiritualidade. No centro da Terra, a gente tem ali situações de uma pouca percepção espiritual, temporária. Mas os irmãos que estão aqui, em estado letárgico, em estados de catalepsia, eles estão sentindo, ouvindo o que o meio, o que os estímulos externos estão falando. Então, nós temos que tomar o máximo de cuidado quando estamos próximos aos irmãos em estado aparente de quase desencarne, estados em coma, onde nós achamos que a pessoa está ali só amparada pelos equipamentos. O espírito dela está absorvendo todos os estímulos energéticos, os pensamentos, as falas, as vibrações do ambiente. Então, quando nós temos o encontro com estes irmãos, a nossa conduta é de uma prece, de uma palavra, de um carinho, uma confiança, como Jesus fazia. Confia no Pai. O Pai, na verdade, é a força interna, é o Cristo interno. Então, confia na força divina, uma prece. Estamos amparados pelo Pai, não estamos sozinhos, você está acolhido, está amparado, estamos ao seu lado. Vamos confiar, vamos orar. Este é o nosso procedimento ao lado dos irmãos enfermos. Hoje nós, por desconhecimento, às vezes perdemos a grande oportunidade ao lado dos irmãos que estão desencarnando ou que podem até voltar à consciência. Nós, às vezes, não temos noção do quanto as nossas vibrações no ambiente podem ajudar o esclarecimento espiritual deste irmão que está numa percepção espiritual plena, absoluta, ouvindo e sentindo tudo que nós, familiares, amigos, falamos. Tá certo? Então, é uma situação em que Lázaro estava ali ouvindo tudo e Jesus traz a Lázaro as palavras iluminadas, que agora eu não tenho o evangelho aqui exato, as palavras de Jesus a Lázaro, mas Jesus traz o que? A palavra da luz, a palavra da força, para ajudar Lázaro a quê? A assimilar os fluidos que ele, Jesus, estava doando. Para que Lázaro aceitasse, para que seu espírito aceitasse a suavidade, a sutileza das energias que Jesus emanava a ele naquele momento. Nós sabemos que tudo é sintonia. E a volta de Lázaro também dependia dele naquele momento. Então, Jesus profere as palavras de força, esperança e luz. Tá bom? E é isso que nós vamos fazer aos nossos irmãos quando eles estiverem nos hospitais, ao nosso lado, em nossas casas. As pessoas, grande parte aqui já deve ter passado por essa situação. Então, nós tenhamos isso sempre em mente, né? A importância do saber emanar a força que nós desejamos a esse irmão nesse momento. O espírito está consciente e o espírito está recebendo todo esse amor, toda esta força e esse amparo neste momento. Tá bom? Então, essa parte não é uma parte difícil. Nós chamamos de morte aparente, porque ainda somos aí leigos, mas a ciência tem os nomes corretos, né? Que é a letargia e catalepsia. Eu, na verdade, não sei exatamente qual a exata diferença nas condições físicas da letargia e da catalepsia, mas eu sei que espiritualmente, no caso da letargia, o espírito está, uma condição espiritual de maior percepção, porque há uma expansão maior espiritual,
à medida em que o corpo está com a parte fluídica muito baixa. Então, na catalepsia, a gente tem uma consciência um pouco maior, uma consciência um pouco menor do espírito, tá? Em qualquer um dos casos, o nosso cuidado e a nossa cautela com estes irmãos nesse momento, porque também cada um de nós pode passar por essa situação e vai querer receber o quê? Fortalecimento espiritual, como os mentores que estão ali ao nosso lado vão passar para nós. Tá certo? Gostariam de fazer alguma pergunta em relação a isso, para mudarmos o tópico para o sonambulismo? Marina. Oi. Boa noite. Denise. Oi, Ida. Tudo bom, Bê? Tudo. Você disse que o espírito, quer dizer, o corpo está com torpor, o espírito está consciente, mas que nível de consciência é esse? Né? É um espírito que está acomodado a esse torpor, ele tá em repouso, ele não está ativo. Isso para uma situação, sei lá, de uma letargia, imagina assim, ou de uma doença. Sim. Mas quando em casos em que o indivíduo tem uma doença como Alzheimer, por exemplo, que o cérebro não processa, mas o espírito acompanha essa coisa, ou ele também está nessa segundo a espiritualidade, o espírito não está na condição deste mental físico. Segundo a espiritualidade, ele tem uma consciência neste momento da letargia, neste momento da catalepsia, uma consciência do que os mentores e que nós aqui estamos organizando. Então, o cérebro não consegue organizar o pensamento, no caso do Alzheimer, né, que a gente não tem uma organização, mas o espírito está plenamente consciente. Mas não está trabalhando do outro lado, não está fazendo nada. Não. Está ali para também recebendo ajuda, né, recebendo atendimento da espiritualidade. Dependendo da condição evolutiva desses espíritos, também há uma condição de esclarecimento maior, né? Então, por exemplo, os espíritos mais evoluídos, eles vão ter uma consciência muito maior de que o corpo não está assimilando, mas eles estão percebendo. Os espíritos mais primitivos, eles vão, talvez se sintam mais confusos ali, porque eles não têm a força vital para entender o que está acontecendo exatamente. Mas pelo que a espiritualidade explica, nas duas condições, há consciência plena do espírito, do que está ocorrendo, deixando a doença somente na mente física do encarnado, né? Eu tive essa experiência com meu pai, antes de falecer. A gente percebia essa oscilação clara, no momento em que a gente via que o espírito estava claro. A gente até fala daquela melhora, muitas vezes, antes do desencarne, né? Onde a pessoa, isso a espiritualidade explica, que esta melhora é para que o espírito receba ali na situação encarnada, ali naquele finalzinho de encarne, uma consciência mental clara para poder interagir com os familiares e entender o que está acontecendo. É muito comum. Eu passei isso com meu pai, passei isso com meu esposo, assim, antes do desencarne, um esclarecimento total de tudo que estava acontecendo e rapidamente o desligamento. Então a espiritualidade explica que eles retornam claramente, sem a doença, para poder entender o que está acontecendo. E o espírito expandido está entendendo tudo. É o que eu tenho de informação, viu, Dê? Mas... Obrigada. Talvez hajam casos diversos. Vou pesquisar um pouquinho mais, Dê. Mas pelo que eu sei, o espírito está bem consciente, tá? Marina, tem um comentário da Margarete no chat, mas ela levantou a mão. Acho que ela quer falar. Pode falar, Margarete. Pode falar, querida. Tá sem som? Vou ler então. Minha sogra diz que há 5 anos e meio atrás, quando internada, tipo o óculos que não dá mais para ler. Quando internada, ela passou por estado de quase morte, mas diz que além do medo foi muito ruim, que ninguém estava lá. Então vejam, ela teve essa sensação da quase morte, né? Ela deve ter tido essa expansão espiritual grande na hora do desencarne, essa consciência espiritual do que estava acontecendo e a importância de ter
ter alguém ao lado das pessoas que estão desencarnando, né? Às vezes a gente acha, a pessoa já está desligando, ela não vai escutar, ela não vai ouvir, e a importância de estarmos ali pertinho, com palavras de luz e força, para que as pessoas recebam este amor nesse momento, né, Margarete? É muito difícil a gente não estar perto das pessoas que amamos nessa hora, né? Meu pai, eu não pude estar no momento que ele estava na UTI, e até hoje eu sinto de não poder estar do lado do meu pai na hora que ele desencarnou, falando ali palavras que eu gostaria de dizer. Acho que é uma situação que todos nós passamos muitas vezes, mas também tem um motivo. Às vezes também a espiritualidade sabe que a nossa emoção ao lado da pessoa que está indo pode interferir muito naquele deslocamento espiritual onde os mentores estão trabalhando no desligamento dos fios, no desligamento da união perispiritual, e a nossa presença muito emotiva pode interferir neste trabalho, porque vejam, no momento que alguém vai desencarnar, existe uma equipe do desencarne, que nós sabemos que São José, né, o pai do Cristo encarnado, o pai de Jesus, Jesus designou a José a coordenação deste grupo de tratamento aos irmãos que estão desencarnando. Então, no momento do desencarne, há uma equipe ali. Os hospitais são repletos de equipes. Nós temos que adentrar os hospitais com muito respeito, com muito amor, com muita oração, porque as falanges estão ali, falanges de cura, falanges do desencarne, falange das crianças, falange de Maria, estão ali porque estão crianças nascendo, irmãos desencarnando, estão ali irmãos em cura, desobsessões, irmãos que estão sendo tratados espiritualmente para o controle mental na hora da doença. Então imaginem o que as falanges estão trabalhando. Assim como nós entramos no local de sepultamento, com respeito, com oração, nós precisamos adentrar um hospital com o mesmo respeito, porque ali infinitas falanges estão em trabalho. Algumas pessoas falam, eu fui ao hospital, não saí bem, saí muito cansada, porque às vezes entra numa frequência de agitação, de dia a dia, que nós aqui estamos no dia a dia, e não percebemos o quanto ali tantas energias estão sendo utilizadas e nós estamos absorvendo energias densas se não estamos equilibrados. Importante também, ao adentrarmos a oração, para que a espiritualidade utilize a nossa energia nos tratamentos de desencarne e nos tratamentos de cura, porque também no desencarne muitas vezes é necessária a utilização do fluido vital de nós encarnados, tá bom? Alguma dúvida para a gente mudar o tema? Estou feliz que hoje tem quase 40. Estou feliz que vocês não estão mais faltando. Então vamos para o sonambulismo? Eu, pessoalmente, só conheci um sonâmbulo. Um menino que estudava comigo na escola e que tinha sonambulismo. Não tive nenhum parente sonâmbulo. Tem um entre teus alunos. Vou falar quem é. Quem é? Você, Dé? Eu não. Você? Eu não. Irmão. Ah! Então você tem muito para contar para nós. Então eu vou contar um pouquinho aqui do que eu sei e vocês vão me ajudar. Aqui é uma experiência que eu só tenho aqui na leitura. Bem, o que a espiritualidade conta para nós do sonambulismo? A gente falou um pouquinho do sono, do sonho, da expansão espiritual na hora do sono. O sonambulismo é um sono profundo. O espírito, ele se repousa de uma forma muito profunda e a sua expansão espiritual é enorme. Ele tem uma grande expansão espiritual, mais profunda do que o sonho simples ali do deslocamento e mais profunda do que os sonhos espirituais. Ele tem uma grande expansão espiritual onde ele entende que ele precisa, esse espírito entende que ele pode se utilizar do corpo físico para os feitos que ele necessita, que ele realiza como espírito executado na Terra. Este estado espiritual é de consciência plena da vida espiritual que ele tem ao seu redor. Ele tem uma percepção de visão de irmãos espirituais. Ele tem a percepção
percepção das energias espirituais e as interferências terrenas, conversar com este irmão que está em estado sonâmbulo, não adianta muito, porque ele pouco aceita a interferência da linguagem. Ele está na percepção do espírito. E a percepção do espírito qual é? Emanação de pensamento. Então, o irmão sonâmbulo, ele vai estar muito mais ligado à percepção dos pensamentos do que à nossa linguagem. Alguns levantam, abrem a porta, tentam sair, né? Podemos acordar esse irmão bruscamente? De jeito nenhum. Se ele está num estado de expansão muito grande, a gente não pode, a gente não deve acordar ninguém no solavanco, porque a pessoa está expandida espiritualmente, ela volta. A gente às vezes sonha que está caindo, que o elevador está despencando, que está caindo a montanha, que está caindo o avião. Por quê? Porque a volta é muito brusca. E quando a volta é muito brusca, a gente tem aquela sensação que está caindo mesmo. Tá bom? No sonambulismo é mais sério. O irmão está numa expansão muito maior. É perigoso desencarnar no sonambulismo? Não. Não é perigoso desencarnar. Mas é o mal-estar que vai levar ao irmão que está expandido àquela volta brusca. Se nós no sonho já temos a ideia que estamos despencando, imagina o irmão no sonambulismo, que está com a expansão muito grande neste momento. Existem dois tipos de sonambulismo. O sonambulismo natural, como uma faculdade espontânea que nós podemos ter, que a Denise aí vai contar para a gente como é que é, e o sonambulismo induzido, a prática do sonambulismo induzido, a prática do direcionamento, né, de técnicas de direcionamento dessa expansão para que haja uma ação direcionada ou induzida por alguém que faça esse sonambulismo, tá bom? Eu não conheço nada dessa técnica, não sei qual seria exatamente ali o seu objetivo, mas existe o sonambulismo provocado. Uma vez me perguntaram, deixa eu ver, uma vez... Quem é? Ah, Valcélia. Valcélia, você tem sonambulismo? É isso que você está falando? Quando eu era criança, eu era sonâmbula. Ah, e depois passou. Até acho que uns 11, 12 anos. E eu sempre ia em direção da rua. E depois eu fui morar num sobrado, uma vez caí da escada, né? E minha mãe levou aquele susto durante a noite, ela foi lá me procurar e eu já tinha voltado para a cama. Que bom, que bom. Os mentores, os nossos guias, eles nos orientam, dizem que os sonâmbulos são acompanhados ali espiritualmente o tempo todo. Imaginem, né? Se ele está ali, o espírito, coordenando o que tem que ser feito, se o espírito não está em total equilíbrio, ele pode usar esse corpo de maneiras até perigosas, né? Fazer alguma coisa que seja perigosa. Então, os mentores buscam trazer o espírito novamente ao corpo no momento de perigo. Então, falar, olha, o espírito pode buscar uma autoagressão, uma automutilação? Não. Os mentores trazem ele de volta para que não haja uma violação do corpo, uma lesão no corpo. Há esta proteção no estado do sonambulismo, né? A Elizabeth fez o mesmo comentário, que quando era criança também teve... Elizabeth, nossa, que experiência. E vocês conseguem lembrar o que vocês sentiam? Era como um sonho, mais ou menos, né? O que contam. É mais ou menos um sonho. Então, eu levantava, eu abria a porta da rua, eu via alguém, eu pedia para entrar. Isso minha mãe não tinha essa... Nossa, Elizabeth. Essa consciência, essas coisas. Então, ela achava que era alguma coisa muito errada. No começo, ela até me chamava, eu acordava no solavanco. Até hoje acontece algumas coisas, eu acordo, eu sinto que eu estou dormindo, mas eu sei que eu não estou dormindo, é uma coisa muito estranha. Eu ainda
vendo algumas coisas, escutando muitas A coisas. percepção no estado do sonambulismo, Elizabeth, deve ser muito aguçada, né? Então, as energias muito aguçadas, a sensação que você tem, ou de medo, ou de alegria, ou de... deve ser muito aguçada, porque o espírito, ele está numa percepção muito ali sutil, muito forte. Sim. Sutil não, muito... ali é uma percepção muito intensa dos estímulos, das energias do ambiente, dos pensamentos, né? Eu Era tão comum, eu não conhecia ninguém. Eu não lembrava de nada. Enquanto eu estava sonâmbula, eu não lembrava de nada. Uma vez eu cheguei na sacada, né, que eu morava nessa época num sobrado, e minha irmã me chamou, porque eu estava me debruçando, né? Aí, sem noção nenhuma. Aí ela me chamou, eu voltei para a cama. Sim. Não tem lembrança nenhuma. Coloca, veja, você quando teve algum perigo, a espiritualidade intervém, acorda alguém, chama para que não haja nenhum mal ao encarnado, né? Então isso realmente eles nos mostram que eles estão sempre ali atentos a este estado para que não haja nenhum perigo, nenhum dano, né? Marina, oi? Eu também fui sonâmbulo de 8 Nossa, quanto sonâmbulo! E eu morava com a minha irmã no interior, eu cheguei a sair de casa, da casa dela, e fui até a casa de uma vizinha cuja filha da vizinha era namorada do meu irmão. Eu nessa fase de sonâmbulo, eu saí de casa, fui bater na outra casa, na mesma rua, na mesma calçada. Meu Deus! E eu andava na casa dela, não esbarrava em uma cadeira. Sim, porque você tinha percepção, o espírito está entendendo tudo. Aí ela não me chamava, ela me levava de volta para a cama assim devagarzinho. Foi 4 anos. Nossa, eu nunca pensei que fosse tão comum. A Denise também quer contar, Dê? Não, meu irmão me mata. O Dirceu tá aqui. Se ele quiser, ele conta. Eu só vi quando era criança, mas eu sei que ele tinha. A mulher dele conta que ele teve. Olha só, eu nunca pensei que fosse comum assim. Que engraçado. Nunca pensei. Normalmente acontece mais na infância, né? Eu saiba, assim, nunca vi um adulto, assim, nunca ouvi. Mas eu acho que tem sim, viu, Mar? Eu acho que tem. Eu até a adolescência, eu era mais mesmo. Eu levantava, eu pegava as coisas na cozinha, eu abria a porta, eu sentava, eu conversava. Hoje, eu não sei se pode se chamar de... Eu tenho mais um controle, mas aconteceu há uns dias atrás a sensação de eu sentir, de eu ver as coisas e tentar chamar meu marido e ele não acordar e eu ficar desesperada. Mas aí, por fim, ele acordou e acendeu a luz. Mas é estranho. Eu imagino. E uma coisa que a espiritualidade nos fala sobre essa situação é que é muito comum a situação de dupla visão nesses casos. O espírito traz a percepção do que ela... O sonâmbulo está com o espírito com essa percepção toda, tem visões da vida espiritual, tem visões de situações espirituais e traz à sua consciência estas visões. Então, muitas vezes, conhecimentos, visitas, tudo aquilo que a gente sabe que ocorre no sonho, muitos desses sonâmbulos trazem em consciência, na vigília, o que viram neste momento de sonambulismo em situações espirituais, não materiais. Como o Matheus falou, ele não batia em nada, porque ele tinha controle de tudo. Mas espiritualmente, muita coisa é vista que vocês podem trazer depois pelas impressões espirituais que passaram. É isso que fala de espiritualidade, né? Má, a Carla levantou a mão também. Oi, Carlinha. Oi, Marina, tudo bom? Oi, querida. Você também tem sonambulismo? Eu não. Eu vou falar rapidinho para não atrasar muito a aula. Eu estou me recuperando de uma gripe. E é o seguinte, o que você explicou sobre o mentor interferir na hora do perigo é muito interessante, porque meu cunhado era sonâmbulo até adulto e ele chegou, meu filho também. Então eu até ia te perguntar se é genético, porque
porque meu cunhado era tio do meu filho. Eu acho que não é genético, não. Acho que é espiritual mesmo. É. E meu cunhado, ele chegou a sair de carro, dormindo, na rua, e parou na hora que o ônibus ia bater de frente com ele. Meu Deus, a espiritualidade. Agora o Cláudio, eu pegava ele na janela direto. Olha, quando a gente lê Os Missionários e os Mensageiros, que é o próximo livro que vocês vão ler, aliás, já devem estar lendo, é uma orientação, quem já leu o nosso lar, começar a ler Os Mensageiros, onde a gente percebe, Carla, em todas as situações, e agora você falando do seu irmão e no sonambulismo, que é mais um assunto. Meu cunhado. Exatamente. Os mentores estão ao nosso lado o tempo inteiro. Impressionante. Se nós tivéssemos essa certeza, se nós acreditássemos nessa verdade, nós sofreríamos a metade do que nós sofremos. A metade. Não é verdade? Ou nada, sofreríamos a convicção de que nós vamos passar exatamente o que nós deliberamos e o que realmente a espiritualidade permite que a gente passe. Né? É assim. Com certeza, obrigada. Má. Acho que o Dirceu levantou Peraí, Má. É isso que eu ia falar. O Dirceu levantou a mão e acho que é o último comentário pelo horário, tá? Tá bom, obrigada, querida. Pode falar, Dirceu. Marina, rapidinho. Uma pergunta. O fato de, por exemplo, você ser sonâmbulo durante um período da sua vida e depois não ser mais, significa o quê? Tem relação à expansão com você, o espírito expandir e ou não está expandindo mais? Não, como seria essa relação? Nunca li sobre isso, mas pelo que eu entendo, Dirceu, é ali uma experiência necessária ao espírito naquele momento. Como a vidência. Nós, assim, que trabalhamos com a espiritualidade, em alguns momentos nós temos a vidência mais aflorada, em outros momentos nós temos a sensibilidade, a intuição mais aflorada. Muda muito. As faculdades espirituais, elas se modificam muito de acordo com a necessidade do nosso aprendizado. É muito difícil a gente ter uma faculdade espiritual ao longo da vida inteira. Essas percepções espirituais, elas vão mudando ali a casinha delas. Uma hora é o sonambulismo, outra hora é a sensibilidade pela vidência, outra hora é a intuição, outra hora, sabe, outra hora é a dupla visão. A gente vai tendo essa mudança. Eu entendo assim, Dirceu. Nunca vi um motivo de interromper. Pode ser alguma coisa ligada mais à infância, pode ser que seja, não li também. Mas vou pesquisar um pouquinho mais, que esse é um tema que eu não conheço bem e eu gostaria de conhecer mais. Porque é interessante isso. É muito interessante. Ótimo, obrigado. Agora, só para não deixar a Denise na mão, porque ela quer que eu cite qual foi o exemplo, para mim não tem problema, não. É que uma vez, literalmente, eu fui acordado dentro do guarda-roupa dormindo. Aconteceu comigo. Olha, vocês sonâmbulos devem ter muita história para contar, viu? É verdade. Vocês devem aprontado bastante, vocês. É verdade. Mas que bacana. Agora, provavelmente, agora vai mudando, sabe? Eu vejo, assim, na minha experiência espiritual mesmo, as faculdades vão mudando e vão trazendo aquilo que a gente precisa de ser. Os mentores vão nos dando tudo que a gente precisa. É impressionante. Até as faculdades de sensibilidade espiritual, né? Agora tem um comentário do Arnaldo. Aos 25 anos tive um acidente de mergulho, saí do corpo e vi meu corpo se debatendo. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui para ler. Vi diante de... Deixa eu pôr o óculos, não dá para ler sem óculos. Aos 25 anos tive um acidente de mergulho, saí do corpo e vi meu corpo se debatendo. Vi diante de mim um tipo vórtice de luz e minha vida se descontinuou como num filme rapidamente. Em seguida ouvi uma voz perguntando se eu preferia viver ou desencarnar. A escolha foi viver e voltei para o corpo e fui salvo por um meu amigo. Foi na Ilha Bela, minha mãe estava em Santos e no momento do acidente ela gritou o meu nome e desmaiou. Que coisa linda, Arnaldo, que coisa linda. Que experiência. Com essa experiência que você teve, Arnaldo, você não pode mais ter nenhuma dúvida da força de Deus na sua vida. Que experiência linda. Então você chegou nessa fase de expansão espiritual, de quase desligamento, como nós falamos aqui, em que você teve a visão deste quase desligamento. Isso foi para te trazer um aprendizado muito bonito.
e sua mãe percebeu. Que coisa linda, obrigada pelo relato, muito lindo, emocionante. Que lindas as histórias. Deixei de ser ateu a partir daí. Que lindo, Arnaldo. Então foi, olha, que coisa linda. Olha como a espiritualidade se utilizou de um momento tão bonito na sua vida para despertar sua consciência do divino. Que coisa linda. Que coisa linda. Muito obrigada por participar com o grupo de uma situação tão sua, tão bonita, tão pessoal, tão verdadeira. Que coisa linda. Nos ensina muito o que você passou. Então, nós vamos agora encerrar. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais dessa parte de expansão, mas aí sobre a vidência.